Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Miriam Lousada da Silveira e nós vamos iniciar essa live. Venha tomar um café comigo e nós vamos conversar um pouquinho a respeito de constelação familiar sistêmica. É uma alegria muito grande estar aqui para poder falar com você. E se você tiver alguma coisa para perguntar, pode mandar nos comentários, que dentro da possibilidade eu vou te responder. E antes de começar a live, eu gostaria de pedir licença ao meu sistema familiar, ao seu sistema familiar, para que a gente possa, através das bênçãos do universo, iniciar esse nosso encontro. Então, quero me reverenciar diante do meu sistema, colocando meu pai do meu lado direito, a minha mãe do meu lado esquerdo, os meus avós, meus bisavós e todos os meus antepassados, pedindo que eles me abençoem, e me curvo diante de você que vai assistir essa live, de todos dos seus pais e de todos os seus antepassados, pedindo que me abençoem e que tudo que nós vamos conversar hoje possa ajudar significativamente na sua vida, assim como tem abençoado e significado na minha. Gratidão ao universo por nos proporcionar esse momento, gratidão a Deus que nos criou e gratidão a toda a força que nos traz essa conexão. Gratidão por você estar aqui. Seja bem-vinda, Renata, seja bem-vindo, Rafael, seja bem-vindo cada um que está aqui. É um prazer muito grande estar com você e eu te convidei para tomar um café comigo. Espero que você tenha o seu cafezinho aí, porque eu vou colocar o meu café na xícara para que a gente inicie essa conversa de uma maneira bem gostosa, porque nada melhor do que parar um pouquinho no meio da tarde para tomar um café. E é isso que eu quero fazer hoje, tomar um café com você, falando um pouquinho da importância do nosso sistema familiar, o quanto a nossa família é importante, o quanto influencia os conhecimentos que a gente adquire da nossa família na nossa vida. E quando a gente começa a compreender tudo isso, a nossa vida começa a fluir de uma maneira muito mais positiva. Então, seja bem-vinda, um café gostoso, para que você possa recuperar as suas energias, assim como eu recuperar as minhas. E é nessa paradinha para tomar um café que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E o que nós vamos conversar? Eu tenho falado para vocês, e na live não dá para fazer uma constelação, e antes de vocês entenderem o que é constelação, eu gostaria que vocês entendessem e aplicassem na sua vida o que é o olhar sistêmico. Olhar para o nosso sistema com respeito e gratidão, olhar para a nossa história com respeito e gratidão, compreender as leis sistêmicas e aplicá-las na nossa vida. E aí, conforme a gente vai fazendo isso, uma grande transformação vai acontecendo na nossa vida de maneira muito poderosa, porque quanto mais a gente honra o nosso sistema, mais o nosso sistema nos abençoa. Porque muitas vezes a gente não consegue fluir, a gente não consegue crescer, a gente não consegue se libertar, porque no nosso inconsciente está o inconsciente coletivo da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, da nossa família, e a gente se sente de má consciência se a gente for ter uma vida diferente da que eles tiveram. Só que a gente não entende que tudo que eles viveram e tudo que eles sofreram e todas as limitações que eles tiveram foi para que nos trouxesse força para que a gente pudesse fazer. E eles nos entregam toda essa força e se orgulham de nós quando nós conseguimos, porque através disso, dessa força que nós recebemos de todos os nossos ancestrais, eles se sentem agradecidos por nós
podermos realizar aquilo que não foi possível eles realizarem. E quem aqui é pai ou mãe vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo, porque a gente, quando os nossos filhos conquistam as coisas, a gente se sente muito feliz, muito realizado, porque a gente quer que os nossos filhos cresçam, a gente quer que os nossos filhos permaneçam cada vez melhores, cada vez crescendo mais e conquistando muito mais. Mas, por conta de emaranhados do nosso sistema e muitas vezes por não entendermos esses emaranhados, a gente acaba, e isso é chamado na constelação familiar como estar de má consciência. E você deve estar me perguntando, nossa, mas por que de má consciência? O que é estar de má consciência? Por exemplo, se no seu sistema, o seu sistema carrega uma condição de que todo mundo sempre teve que ter uma vida muito difícil, que prosperar não era para os membros dessa família, como se essa família se dignasse a viver sempre de uma maneira muito simples, não sendo merecedor de crescimento. Se você começa a estudar, começa a crescer, começa a prosperar, inconscientemente você acha que você está indo contra toda a sua família e se sente mal por isso. E por quê? Porque inconscientemente você se sente de má consciência com o seu sistema. Porém, se você entender, e isso que a constelação faz, é trazer à tona o entendimento para que você possa mudar a sua forma de pensar e de interpretar, e a partir daí você vai entender que honrar o seu sistema não é repetir o que aconteceu até a última geração, mas que através de você o seu sistema possa ser liberado e viver de uma outra forma, por gratidão a toda a força que veio dos nossos antepassados que estavam atrás. Então, quando a gente faz isso e começa a crescer, a gente começa a sentir o quanto a força que veio dos nossos antepassados podem permitir que a gente siga em frente, que a gente possa fluir. E eu gostaria de falar um pouco eu estou falando dos nossos antepassados, do que eles nos entregam. Vamos falar um pouquinho de hierarquia. O que é a hierarquia? Na constelação, a gente entende que a hierarquia é todo aquele que chegou antes, sempre tem precedência, sempre é maior naquele determinado lugar que ele ocupa. Por exemplo, o nosso pai é maior do que nós, a nossa mãe é maior do que nós, independente da situação que ela viveu, ela é maior, porque ela chegou primeiro e ela merece ser tratada com esse lugar que ela ocupa. Então eu não posso ocupar o lugar que é da minha mãe, mesmo que eu prosperar muito, e a minha mãe sempre foi uma pessoa muito simples e de poucas posses. Eu não posso, porque se eu fizer isso, eu estou em desarmonia com as leis sistêmicas. Agora eu vou falar um pouquinho de hierarquia nos outros setores da nossa vida, porque a gente às vezes acha que a hierarquia é só no nosso sistema familiar. Mas todo lugar onde a gente ocupa, a gente está dentro de um sistema. A gente está dentro de um sistema profissional, onde tem a parte de trabalho. E quando a gente entra num emprego, de repente você entra numa empresa com um cargo elevado. E aqueles que estavam já na empresa, às vezes se sentem incomodados e com medo daquilo que você vai fazer, das mudanças que você vai fazer.
E o que você precisa para você conseguir o respeito e a admiração dessas pessoas, para que elas possam fluir e permitir que você flua também. É você se colocar com humildade no seu lugar. Se você chegou agora e nessa empresa tem um faxineiro que está nessa empresa há 20 anos, hierarquicamente ele é maior porque ele está lá há mais tempo. Na sua posição de chefe, você é maior que ele. Porém, trate-o com todo o respeito pelos 20 anos que ele dedicou àquela empresa. Quando você chega em um determinado lugar e aquele lugar já está organizado, você não pode chegar querendo mudar tudo sem pedir ou sem se colocar num lugar de simplicidade nesse lugar. Se você entra com muita superioridade, com muita arrogância, você gera desordem, porque você desvaloriza aqueles que já chegaram há muito tempo. Por isso que às vezes nas empresas acontecem grandes problemas, que as pessoas que chegam no cargo já mais elevado e não pergunta para aqueles que estavam lá o que acontecia. Então, começou, entra, se apresenta, peça que cada um se apresente, pergunte a história de cada um ali naquela empresa e depois você explique a função que você vai exercer e o que você espera de cada um. Quando a gente faz isso e organiza o lugar onde a gente vai ficar, a gente causa uma energia muito boa. Da mesma forma que se você vai na casa do seu pai e da sua mãe e lá tem coisas que precisam ser organizadas, se coloque com humildade no seu lugar de filho e diga: mãe, pai, eu queria te ajudar e queria pedir licença para vocês deixarem eu fazer tal coisa na sua casa, se for da sua vontade, para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida, para que vocês possam ficar melhor nesse ambiente. Não chegue na casa dos seus pais já querendo tomar conta da casa, porque eles agora não podem mais fazer. Nisso você gera uma desordem, porque o seu lugar é de filho, não é de pai. Então veja o que é a hierarquia. Outra coisa que eu tô tocando, tá tocando aqui no meu coração e eu tô precisando falar isso, não sei porquê, mas eu tô sentindo que é necessário e eu vou dizer. Quando um casamento acaba, termina um relacionamento e acontece uma separação. A pessoa que chega depois na relação, ela precisa respeitar toda a história de vida que aquele cônjuge teve com uma outra pessoa. Aquela outra pessoa chegou primeiro e ela sempre vai ocupar aquele lugar. E quando a gente chega num lugar desvalorizando quem estava no lugar, a gente gera uma desordem. E se a pessoa com quem você está hoje teve alguém antes de você na vida dela, hoje ela é o que ela é por conta do que ela viveu com essa outra pessoa. Ninguém passa na nossa vida à toa. Ninguém vem na nossa vida só para estragar a nossa vida. Todos que chegam à nossa vida vêm para um aprendizado. E todos que chegam na nossa vida é para que a gente também aprenda. Então, nada que acontece na nossa vida é por acaso. Quando a gente começa a entender isso e a respeitar cada um que chegou, que ficou e que partiu da nossa vida, é porque essa pessoa tinha algo muito importante para entregar, mesmo que seja uma dor, mesmo que ela saiu da sua vida com muita mágoa. E quando alguém sai da sua vida e você está com essa pessoa na sua mente, no seu coração, carregando ainda uma mágoa, isso vai atrapalhar demais a sua vida e a sua relação com uma outra pessoa que pode chegar. Então agradeça por cada um que chegou na sua vida.
independente do que trouxe. Porque tudo que trouxeram para a sua vida era preciso para que você se tornasse quem você é hoje. E era preciso que você vivesse tudo isso para que você aprenda a transformar a sua vida a partir de hoje. Quando a gente fala de constelação familiar, é algo assim, é muito profundo. É amar e respeitar aquilo que aconteceu na nossa vida, mesmo que não tenha sido aquilo de melhor, de mais agradável que eu poderia imaginar que ia acontecer na minha vida. Quando isso vai acontecendo, as coisas vão se alinhando e vão mudando a nossa concepção. Portanto, quem chegou primeiro sempre tem precedência. Não estou dizendo que a ex-esposa ou o ex-marido, ele tem que continuar presente na vida e interferindo na relação. Mas olhe para ele com gratidão e entenda, e nunca fale mal, nunca tente desclassificar o que essa pessoa foi na vida da pessoa que está com você. Porque se você fizer isso, você está carregando para você uma desordem. Porque um dos princípios maiores é o não julgamento. Não julgue, não compare. Se a relação acabou, é porque ela tinha que acabar. Ela já tinha feito, já tinha acontecido o que teria que acontecer naquela vida e cada um segue o seu destino. E quando acontece uma separação, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é gratidão pelo tempo que eu vivi com você. Gratidão por tudo que eu aprendi. Eu te libero para que você vá. E peço que você me abençoe para que eu possa seguir. E dessa forma, a sua vida vai fluir. Senão você vai continuar, mesmo numa outra relação, preso àquela relação que encerrou. Porque as coisas só encerram quando a gente libera. Quando a gente tem a coragem de dizer, agora eu deixo você ir. Quando eu deixo você ir, acabou. E eu espero que, por mais complicado que tenha sido a conversa de hoje, possa surtir algum efeito na sua vida, possa trazer algum benefício para você. Então, quando se fala de hierarquia, é entender que quem chegou antes tem precedência. O pai, a mãe, os avós, o patrão, o faxineiro, a empregada, a babá, o amigo, cada um que chegou antes tem precedência e precisa de toda atenção e de todo respeito. Enquanto a gente não aprender a fazer isso, a gente vai gerando desordem. E quando a gente gera desordem, a nossa vida não flui. Então, um dos maiores princípios que eu aprendi é sem julgamento, sem comparação, cada um é o que pode ser. E se não é melhor, é porque a bagagem que ele traz o impede de ser melhor. Então, vai tirando a sua bagagem, vai tirando tudo que não serve mais, toda aquela mágoa, todo aquele julgamento, toda aquela comparação que você fazia, tira isso da sua vida. Porque quando você parar de julgar e de comparar, as coisas vão fluir e você vai viver uma vida muito mais equilibrada, muito mais tranquila, muito mais feliz. E era isso que eu queria dizer para você. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, eu queria muito saber se tem alguma coisa que eu possa responder para você dentro da minha limitação, dentro do meu conhecimento, porque eu entendo que o universo é sábio e ele entrega aquilo que é necessário. E cada dia a gente vai aprendendo que as coisas são do jeito que elas tinham que ser. Mesmo quando elas parecem que estão erradas, se você aprofundar e mergulhar um pouquinho mais fundo, você vai entender que é o melhor que podia ser.
E depois que eu aprendi a fazer isso, a minha vida flui de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila. Hoje eu entendo, não deu certo. Para que eu vou me estressar? Não deu certo, não tinha que dar. E se não tinha que dar, ou alguma coisa eu tinha que aprender, ou alguma coisa eu tinha que aceitar. E quando tiver que chegar na minha mão, vai chegar. Eu tive uma experiência essa semana maravilhosa, sou muito grata ao universo, sou muito grata ao meu sistema que me abençoa a cada dia para que eu possa atingir tudo aquilo que eu almejo. E eu conversando hoje com meu marido, falando de como é importante a gente se sentir merecedor. E para que a gente se sinta merecedor, a gente tem que fazer por onde. Então, quando a gente faz um esforço muito grande, você sabe que você merece a recompensa porque você se esforçou, porque você trabalhou por aquilo, porque você lutou por aquilo, porque você colocou todo o seu amor naquilo que você ia fazer. E aí eu comentei com ele, eu falei, você entende? Eu sabia que ia dar certo. Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu sabia que eu ia atingir o meu objetivo, porque eu sabia que eu merecia, porque eu trabalhei muito. Eu levantava 5 horas da manhã para trabalhar e com a maior boa vontade. Eu não levantava 5 horas brava, nossa, vou ter que levantar. Não, eu levantava às 5 horas da manhã cheia de energia, porque eu sabia que aquilo era uma realização minha. E isso foram dias e dias trabalhando o dia todo, trabalhando para que eu pudesse chegar. E a hora que eu atingi o meu objetivo foi uma alegria muito grande, porque eu sabia que aquele objetivo que eu estava buscando era bom para mim, o universo abençoava e o meu sistema se orgulhava de mim. E aí eu sabia que eu merecia, porque eu fiz por merecer. Eu trabalhei duro, eu me entreguei, eu coloquei todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha energia naquilo que eu estava fazendo. E sou muito grata por isso, muito, 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 muito. E eu queria, nessa live, estar avisando vocês que segunda-feira eu fiz uma live, uma masterclass. Se vocês quiserem assistir, ela ainda está no ar. Vai ficar só até domingo. Domingo à meia-noite ela sai do ar. Não vai ter mais a opção de vocês assistirem nem no YouTube, nem Facebook, nem Instagram, porque ela é só essa semana. E é uma live onde eu fiz o lançamento do meu curso. O curso chama Descobrindo a Felicidade no seu dia a dia. E é um curso de 21 dias que você vai ter acesso a ele por 1 ano na plataforma. E se por acaso você tiver interesse, a turma fecha no domingo, dia 6, à meia-noite. Então, o acesso a essa turma é só até domingo, meia-noite. Se você quiser, a live está rodando ainda no Facebook. Se por acaso alguém quiser o link para poder saber o que é o curso e como fazer a aquisição do curso no Hotmart, pode me mandar uma mensagem pelo Messenger. Ou, se quiserem anotar, o meu número de celular para que possa me mandar uma mensagem, o celular é 16 988 31 5954. E nesse celular pode me mandar uma mensagem que eu envio o link. O valor do curso é para pagar as despesas de Hotmart, porque ele vai ficar 1 ano hospedado na plataforma. São 21 dias, tem muitos bônus, tem muito presente. E se por acaso alguém tiver interesse, eu vou ficar muito feliz em poder estar com você diariamente, falando dos 5 pilares que transformaram totalmente a minha vida e que podem, sim, dependendo do seu comprometimento, transformar também a sua vida.
Eu digo, depende do seu comprometimento, porque mesmo que eu te mandar na sua casa a minha garrafa cheia de café e o adoçante, se você não abrir a garrafa e não preparar o café, você não vai poder saborear. E assim são as coisas, só vale o curso dá resultado se você tiver o empenho de reservar meia hora todos os dias para você em qualquer hora da sua vida. E se você falar, eu quero, vou fazer um dia, pulo 2 dias, você vai ter resultado também, só que vai demorar mais para você alcançar. Então, se por acaso alguém tiver interesse, eu vou ter o maior prazer em enviar para você. Mas antes, eu gostaria muito que você assistisse a minha live. Leonice, minha amada, você quer participar da minha live? Se você quiser, eu ia ficar tão feliz de você entrar um pouquinho aqui comigo. Posso te chamar? Só dá ok aí para mim chamar você, por favor. Morro de saudade. Dá um ok e entra na live comigo só um pouquinho. Só pra gente, sim. Leonice, você é uma pessoa muito, muito querida. Você, muito bem, vamos lá.